Jean Piaget, que viveu de 1896 a 1980, foi um psicólogo, biólogo e epistemólogo suíço. Ele desenvolveu sua tese em torno do estudo da infância e da teoria construtivista do desenvolvimento da inteligência. Daí surgiu o que conhecemos como a teoria da aprendizagem de Piaget. Como é essa abordagem construtivista? Em seu aspecto da corrente pedagógica, é uma certa maneira de entender e explicar as maneiras pelas quais aprendemos. Os psicólogos que partem dessa abordagem enfatizam a figura do aprendiz como o agente que é, em última instância, o motor do seu próprio aprendizado. Pais, professores e membros da comunidade são, de acordo com esses autores construtivistas, facilitadores da mudança que está ocorrendo na mente do aluno, mas não são a peça principal. Isso ocorre porque, para os construtivistas, as pessoas não interpretam literalmente o que vem do ambiente, seja por sua própria natureza ou pelas explicações de professores e tutores. A teoria construtivista do conhecimento nos fala sobre uma percepção das próprias experiências sempre sujeita aos quadros de interpretação do aprendiz, ou seja, somos incapazes de analisar objetivamente as experiências que vivemos em cada momento, porque sempre as interpretaremos à luz do nosso conhecimento anterior. O aprendizado não é a simples assimilação de pacotes de informações que vêm de fora, mas é explicado por uma dinâmica na qual existe um vínculo entre novas informações e nossas antigas estruturas ideativas. Dessa maneira, o que sabemos está sendo construído permanentemente. Aprendizagem como reorganização. Por que se diz que o Piaget é construtivista? Em termos gerais, porque esse autor entende a aprendizagem como uma reorganização das estruturas cognitivas existentes em cada momento. Ou seja, para ele, as mudanças no nosso conhecimento, os saltos qualitativos que nos levam a internalizar novos conhecimentos a partir de nossa experiência, são explicados por uma recombinação que atua nos esquemas mentais que a gente tem, como nos mostra a teoria da aprendizagem do Piaget. Assim como um edifício que não é construído transformando um tijolo em um corpo maior, mas é construído sobre uma estrutura, ou, o que é o mesmo, uma certa colocação de algumas peças com outras, a aprendizagem é entendida como um processo de mudança que está sendo construída e nos faz passar por diferentes estágios, não porque nossa mente muda de natureza espontaneamente com o passar do tempo, mas porque certos esquemas mentais variam em seus relacionamentos. Eles são organizados de maneira diferente à medida que crescemos e vamos interagindo com o meio ambiente. São as relações estabelecidas entre nossas ideias e não o conteúdo delas que transformam a nossa mente. Ao mesmo tempo, as relações estabelecidas entre nossas ideias alteram seu conteúdo. Vamos dar um exemplo. Para uma criança de 11 anos, a ideia de família é igual à representação mental de pai e mãe. No entanto, chega um momento em que seus pais se divorciam e depois de um tempo ela se vê morando com a sua mãe e outra pessoa que ela não conhece. O fato de os componentes, pai e a mãe do filho, terem alterado seus relacionamentos põe em dúvida a ideia mais abstrata em que são atribuídos, a ideia de família. Com o tempo, é possível que essa reorganização afete o conteúdo da ideia família e a torne um conceito ainda mais abstrato do que antes, no qual o novo parceiro da mãe pode acomodar-se. Assim, graças a uma experiência, a separação dos pais, vista à luz das ideias e estruturas cognitivas disponíveis, aquela primeira ideia de família e interação com outros esquemas, essa criança que aprende viu como seu nível de conhecimento sobre relacionamentos pessoais e a ideia de família deu um salto qualitativo. O conceito de esquema. Esquema é o termo usado por Piaget quando se refere ao tipo de organização cognitiva existente entre as categorias em um determinado momento. É algo como a maneira pela qual algumas ideias são ordenadas e colocadas em relação a outras. Jean Piaget argumenta que um esquema é uma estrutura mental concreta que pode ser transportada e sistematizada. Um esquema pode ser gerado em vários graus diferentes de abstração. Nos estágios iniciais da infância, um dos primeiros esquemas é o do objeto permanente, ou o conceito de permanência de objeto,
que é a criança aprender que os objetos que somem da visão dela por algum momento não deixam de existir. De início, a criança acha que sim, ela não tem a noção de que as coisas existem fora do campo de visão, do campo perceptivo dela. Depois ela aprende, ela adquire esse esquema, essa ideia de que as coisas existem mesmo que ela não veja. Tempo depois, a criança alcança o esquema de tipos de objetos, pelo qual é capaz de agrupar os diferentes objetos com base em diferentes classes, além de entender a relação que essas classes têm com outras. Então, por exemplo, a criança pode aprender que animais de 4 patas de certo tamanho são uma classe, por mais que no início ela chame todos de au-au. Pode ser o cachorro, o gato, ela vai chamar de au-au. Então, mas ela aprende que isso pode ser uma classe, uma categoria. Depois ela desenvolve mais ainda e entende que o cachorro é uma coisa, o gato é outra, e por aí vai. A ideia de esquema, em Piaget, é bastante semelhante à ideia tradicional de conceito. Porém, o Piaget se refere a estruturas cognitivas e operações mentais, e não a classificações de ordem perceptiva. Além de entender a aprendizagem como um processo de organização constante de esquemas, Piaget acredita que é o resultado da adaptação. Segundo a teoria da aprendizagem do Piaget, a aprendizagem é um processo que só faz sentido em situações de mudança. Portanto, o aprendizado é parcialmente saber como se adaptar a esses desenvolvimentos. Piaget explica a dinâmica da adaptação através de 2 processos que a gente vai ver: assimilação e acomodação. Aprendizagem como adaptação. Uma das ideias fundamentais da teoria da aprendizagem do Piaget é o conceito de inteligência humana como um processo de natureza biológica. Ele sustenta que o homem é um organismo vivo que se apresenta a um ambiente físico já dotado de uma herança biológica e genética que influencia o processamento de informações do exterior. As estruturas biológicas determinam o que somos capazes de perceber ou entender, mas, ao mesmo tempo, são elas que tornam nosso aprendizado possível. Com uma influência acentuada das ideias associadas ao darwinismo, o Jean Piaget constrói, com a sua teoria da aprendizagem, um modelo que seria fortemente controverso. Assim, ele descreve a mente dos organismos humanos como resultado de 2 funções estáveis: a organização, cujos princípios a gente já viu, e a adaptação, que é o processo de ajuste pelo qual o conhecimento do indivíduo e a informação que chega a ele do seu ambiente se adaptam um ao outro. Por sua vez, dentro da dinâmica da adaptação, 2 processos operam: assimilação e acomodação. A assimilação refere-se à maneira pela qual um organismo enfrenta um estímulo externo com base em suas leis de organização presentes. De acordo com esse princípio de adaptação na aprendizagem, estímulos, ideias ou objetos externos são sempre assimilados por algum esquema mental pré-existente no indivíduo. Em outras palavras, a assimilação faz com que uma experiência seja percebida à luz de uma estrutura mental previamente organizada. Por exemplo, uma pessoa com baixa autoestima pode atribuir o caso de ela receber um parabéns pelo trabalho dela como uma maneira de expressão de pena. Ela pode achar que a pessoa está dando parabéns para ela porque está com dó. Então, a percepção do fato depende desse esquema mental pelo qual a pessoa interpreta a informação. A acomodação, por outro lado, envolve uma modificação na organização presente em resposta às demandas do meio ambiente. Onde existem novos estímulos que comprometem demais a coerência interna do esquema, a acomodação é um processo oposto à assimilação. É dessa maneira que, através da assimilação e da acomodação, somos capazes de reestruturar cognitivamente nosso aprendizado durante cada estágio do desenvolvimento. Esses 2 mecanismos interagem entre si no que é conhecido como processo de equilibração. O equilíbrio pode ser entendido como um processo de regulação que governa a relação entre assimilação e acomodação. O processo de equilibração. Embora a assimilação e a acomodação sejam funções estáveis, desde que ocorram ao longo do processo evolutivo do ser humano, a relação entre elas varia.
Dessa maneira, a evolução cognitiva e intelectual mantém uma estreita relação com a evolução da relação entre assimilação e acomodação. O Piaget descreve o processo de equilíbrio entre assimilação e acomodação como resultado de 3 níveis de complexidade crescente. Primeiro, o equilíbrio é estabelecido com base nos esquemas do sujeito e nos estímulos do ambiente. Segundo, o equilíbrio é estabelecido entre os próprios esquemas da pessoa. Terceiro, a equilibração se torna uma integração hierárquica de diferentes esquemas. No entanto, com o conceito de equilibração, uma nova questão é incorporada à teoria da aprendizagem piagetiana. O que acontece quando o equilíbrio temporal de qualquer um desses 3 níveis é alterado? Ou seja, quando existe uma contradição entre esquemas próprios da pessoa e externos, ou entre os próprios esquemas da pessoa. Como Piaget aponta em sua teoria da aprendizagem, nesse caso, há um conflito cognitivo, e é quando o equilíbrio cognitivo anterior é quebrado. O ser humano, que busca constantemente o equilíbrio, tenta encontrar respostas, fazendo cada vez mais perguntas e investigando por conta própria, até chegar ao ponto de adquirir o conhecimento que restaura esse equilíbrio mental.